O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Parva. Capítulo 188. Criador se dirigindo a Markandeya. Markandeya continuou: a divindade então disse: ó Brahmane, nem os deuses me conhecem realmente. Como, no entanto, eu estou satisfeito contigo, eu te direi como eu criei o universo. Ó Rishi regenerado, tu és devotado aos teus antepassados e tu também procuraste a minha proteção. Tu também me viste com teus olhos, e o teu mérito ascético também é grande. Nos tempos antigos eu chamei as águas pelo nome de Nara, e porque as águas têm sempre sido meu ayana ou lar, portanto eu sou chamado de Narayana, o que vive na água. Ó o melhor dos regenerados, eu sou Narayana, a fonte de todas as coisas, o eterno, o imutável. Eu sou o criador de todas as coisas, e o destruidor também de tudo. Eu sou Vishnu, eu sou Brahma e eu sou Sakra, o chefe dos deuses. Eu sou o rei Vaisravana, e eu sou Yama, o senhor dos espíritos dos mortos. Eu sou Shiva, eu sou Soma, e eu sou Kasyapa, o senhor das coisas criadas. E, ó o melhor dos regenerados, eu sou aquele chamado Datri, e aquele também que é chamado Vidatri, e eu sou o sacrifício incorporado. O fogo é minha boca, a terra meus pés, e o sol e a lua são meus olhos, o céu é a coroa da minha cabeça, o firmamento e os pontos cardeais são meus ouvidos, as águas são geradas do meu suor. O espaço com os pontos cardeais são meu corpo, e o ar é minha mente. Eu tenho realizado muitas centenas de sacrifícios com presentes em profusão. Eu estou sempre presente nos sacrifícios dos deuses, e aqueles que são conhecedores dos Vedas e oficiam neles fazem suas oferendas a mim. Sobre a terra os chefes Kshatriya que governam sobre homens, ao realizarem seus sacrifícios pelo desejo de alcançar o céu, e os Vaisyas também ao realizarem os deles pelo desejo de ganhar aquelas regiões felizes, todos cultuam a mim nesses momentos e por meio daqueles cerimoniais. Sou eu que, assumindo a forma de Sesha, sustento sobre minha cabeça esta terra limitada pelos 4 mares e decorada por Meru e Mandara. E, ó regenerado, sou eu que, assumindo a forma de um javali, ergui nos tempos passados esta terra afundada na água. E, ó o melhor dos Brahmanes, sou eu que, me tornando fogo que emerge da boca equina, absorvo as águas do oceano e as crio novamente. Por causa da minha energia, da minha boca, meus braços, minhas coxas, e meus pés gradualmente surgem Brahmanes e Kshatriyas, Vaisyas e Sudras. É de mim que o Rik, o Sama, os Yajus, e o Atharvan Vedas surgem, e é em mim que eles todos entram quando chega a hora. Brahmanes dedicados ao ascetismo, aqueles que valorizam a paz como atributo mais elevado, aqueles que têm suas almas sob completo controle, aqueles que desejam conhecimento, aqueles que estão livres de luxúria, ira e inveja, aqueles que não são ligados às coisas da terra, aqueles que têm seus pecados completamente purificados, aqueles que são possuidores de bondade e virtude, e que são desprovidos de orgulho, aqueles que têm o conhecimento completo da alma, todos me adoram com meditação profunda. Eu sou a chama conhecida como Sambartaka, eu sou o vento chamado por esse nome, eu sou o sol que usa esse título, e eu sou o fogo que tem essa designação. E, ó o melhor dos Brahmanes, aquelas coisas que são vistas no firmamento como estrelas, saibas que elas são os poros da minha pele. O oceano, aquelas minas de pedras preciosas e os 4 pontos cardeais, saibas, ó Brahmane, são meus mantos, meu leito, e meu lar. Por mim eles foram distribuídos para servir aos propósitos dos deuses. E, ó o melhor dos homens, saibas também que luxúria, cólera, alegria, medo e obscurecimento do intelecto são todos formas diferentes de mim mesmo. E, ó Brahmane, o que quer que seja obtido pelos homens pela prática de verdade, caridade, austeridades ascéticas, e paz e inofensividade em relação a todas as criaturas e outros atos belos como esses é obtido por causa dos meus arranjos.
governados pela minha lei, os homens vagueiam dentro do meu corpo, com seus sentidos subjugados por mim. Eles não se movimentam de acordo com sua vontade, mas como eles são movidos por mim. Brahmanes regenerados que estudaram os Vedas inteiramente, que têm tranquilidade em suas almas, aqueles que subjugam sua raiva obtêm uma grande recompensa por meio de seus sacrifícios numerosos. Essa recompensa, no entanto, é inalcançável por homens que são pecaminosos em seus atos, dominados pela cobiça, vis e infames com almas profanas e impuras. Portanto, tu deves saber, ó Brahmane, que a recompensa que é obtida por pessoas que têm suas almas sob controle e que não é obtenível pelos ignorantes e os tolos, ela que é alcançável somente pelo ascetismo, é produtiva de mérito superior. E, ó o melhor dos homens, naqueles tempos quando a virtude e moralidade diminuem e o pecado e a imoralidade aumentam, eu crio a mim mesmo em novas formas. E, ó Muni, quando Daitiyas e Rakshasas ferozes e maliciosos que não podem ser mortos nem pelos principais dos deuses nascem na terra, eu então tomo meu nascimento nas famílias de homens virtuosos, e assumindo o corpo humano restauro a tranquilidade por exterminar todos os males. Movido pela minha própria Maya, eu crio deuses e homens, e Gandharvas e Rakshasas, e todas as coisas imóveis, e então eu mesmo as destruo todas quando chega a hora. Para a preservação da retidão e moralidade eu assumo uma forma humana, e quando chega a época para a ação eu novamente assumo formas que são inconcebíveis. Na era Krita eu me torno branco, na era Treta eu me torno amarelo, na Dvapara eu me torno vermelho e na era Kali eu me torno escuro em cor. Na era Kali a proporção de imoralidade se torna 3/4, 1/4 somente sendo a de moralidade. E quando chega ao fim do Yuga, assumindo a forma feroz da morte, sozinho eu destruo todos os 3 mundos com suas existências móveis e imóveis. Com 3 passos eu cubro todo o universo. Eu sou a alma do universo. Eu sou a fonte de toda a felicidade. Eu sou aquele que humilha todo o orgulho. Eu sou onipresente. Eu sou infinito. Eu sou o Senhor dos sentidos, e a minha destreza é grande. Ó Brahmane, sozinho eu coloco em movimento a roda do tempo. Eu sou informe. Eu sou o destruidor de todas as criaturas, e eu sou a causa de todos os esforços de todas as minhas criaturas. Ó o melhor dos Munis, a minha alma permeia completamente todas as minhas criaturas, mas, ó o principal de todos os regenerados, ninguém me conhece. É a mim que os religiosos e devotados cultuam em todos os mundos. Ó regenerado, qualquer dor que tu tenhas sentido dentro do meu estômago, saibas, ó impecável, que tudo aquilo é para a tua felicidade e prosperidade. E quaisquer objetos móveis e imóveis que tu tenhas visto no mundo, tudo tem sido ordenado pela minha alma, que é a fonte de toda a existência. O avô de todas as criaturas é metade do meu corpo. Eu sou chamado de Narayana, e eu sou portador da concha, do disco e da massa. Ó Rishi regenerado, por um período medido por 1000 vezes a duração dos yugas, eu que sou a alma universal, durmo submergindo todas as criaturas em insensibilidade. E, ó o melhor dos rishis regenerados, eu fico aqui desta maneira por todo o tempo, na forma de um menino embora eu seja velho, até Brahma acordar. Ó o principal dos Brahmanes, satisfeito contigo, eu que sou Brahma tenho repetidamente te concedido bênçãos, ó tu que és venerado por rishis regenerados. Contemplando uma vasta extensão de água e vendo que todas as criaturas móveis e imóveis tinham sido destruídas, tu foste afligido pela melancolia. Eu sei disso, e é por isso que eu te mostrei o universo dentro do meu estômago. E enquanto estavas dentro do meu corpo, contemplando o universo inteiro, tu ficaste cheio de admiração e privado da tua razão. Ó Rishi regenerado, foi por isso que tu foste rapidamente trazido para fora por mim através da minha boca. Eu agora te falei daquela alma que não pode ser compreendida pelos deuses e os asuras. E enquanto aquele grande asceta, o santo Brahma, não acordar, tu, ó Rishi regenerado, podes morar aqui alegremente e confiantemente.
E quando aquele avô de todas as criaturas acordar, eu então, ó o melhor dos Brahmanes, criarei sozinho todas as criaturas dotadas de corpos, o firmamento, a terra, luz, a atmosfera, água, e de fato tudo mais de criaturas móveis e imóveis que tu podes ter visto sobre a terra. Markandeya continuou, tendo dito isso para mim, aquela divindade maravilhosa desapareceu, ó o filho, da minha visão. Eu então vi esta criação variada e extraordinária começar a existir. Ó o rei, ó o principal da tribo Bharata, eu testemunhei tudo isso, tão extraordinário, ó o principal de todos os homens virtuosos, no fim do Yuga. E a divindade de olhos grandes como folhas de lótus, vista por mim nos tempos passados, é este tigre entre homens, este Janardana que se tornou teu parente. É por causa da bênção concedida a mim por ele que a memória não me falha, que o período da minha vida, ó o filho de Kunti, é tão longo e a própria morte está sob o meu controle. Este é aquele Senhor Ari Supremo e antigo de alma inconcebível que tomou o nascimento como Krishna da linhagem Vrishni, e que dotado de braços poderosos parece se divertir neste mundo. Este é Datri, o destruidor de tudo, o eterno, o portador da marca Srivatsa em seu peito, o Senhor do Senhor de todas as criaturas, o mais sublime dos sublimes, chamado também de Govinda. Contemplando este principal de todos os deuses, este ser sempre vitorioso, vestido em mantos amarelos, este chefe da tribo Vrishni, a minha memória volta para mim. Este Madhava é o pai e a mãe de todas as criaturas. Ó touros da raça Kuru, procurem o amparo deste protetor. Vaisampayana continuou, assim abordados, os filhos de Prita e aqueles touros entre homens, os irmãos, junto com Draupadi, todos reverenciaram Janardana. E aquele tigre entre homens digno de todo o respeito, assim reverenciado pelos filhos de Pandu, então confortou a todos com palavras de grande brandura. Capítulo 189. Descrição do fim do Kali Yuga. Vaisampayana disse, Yudhishthira, o filho de Kunti, mais uma vez questionou o grande Muni Markandeya acerca do futuro rumo do governo da terra. E Yudhishthira disse, ó tu principal de todos os oradores, ó Muni da linhagem de Brigu, isso que nós ouvimos de ti sobre a destruição e o renascimento de todas as coisas no fim do Yuga é, de fato, extraordinário. Eu estou cheio de curiosidade, no entanto, a respeito do que pode acontecer na era Kali. Quando a moralidade e a virtude estiverem no fim, o que restará lá? Qual será a destreza dos homens naquela era? Qual sua alimentação, e quais suas diversões? Qual será o período de vida no fim do Yuga? Qual também é o limite, tendo alcançado o qual era Krita começará de novo? Conta-me tudo em detalhes, ó Muni, pois tudo o que tu narraste é variado e encantador. Assim abordado, aquele principal dos Munis começou seu discurso novamente, encantando aquele tigre da linhagem Vrishni e os filhos de Pandu também. E Markandeya disse, escuta, ó monarca, tudo que foi visto e ouvido por mim, e tudo, ó o rei de reis, que foi sabido por mim por meio de intuição pela graça do Deus dos deuses. Ó touro da raça Bharata, ouve-me enquanto eu narro a história futura do mundo durante a era pecaminosa. Ó touro da raça Bharata, na era Krita tudo era livre de falsidade e astúcia e avareza e cobiça, e a moralidade era como um touro entre homens, com todas as 4 pernas completas. Na era Treta o pecado tirou uma daquelas pernas e a moralidade tinha 3 pernas. Na Dvapara, o pecado e a moralidade estão misturados meio a meio, e consequentemente a moralidade é citada como tendo 2 pernas somente. Na era escura de Kali, ó tu melhor da linhagem de Bharata, a moralidade misturada com 3 partes de pecado, vive ao lado dos homens. Consequentemente a moralidade então é dita como servindo aos homens com apenas 1/4 parte restante de si mesma. Saibas, ó Yudhishthira, que o período de vida, a energia, o intelecto e a força física dos homens diminui a cada yuga.
Ó Pandava, os Brahmanes e Kshatriyas, Vaisyas e Sudras, na era Kali praticarão moralidade e virtude fraudulentamente e os homens em geral enganarão seus companheiros por espalharem a rede da virtude. E homens com reputação falsa de erudição, por suas ações, farão a verdade ser restringida e escondida. E por causa da brevidade de suas vidas eles não serão capazes de adquirir muito conhecimento. E por consequência da pequenez do seu conhecimento eles não terão sabedoria. E por isso a cobiça e a avareza dominarão todos eles. E ligados à avareza, ira e ignorância e luxúria, os homens nutrirão animosidades em relação uns aos outros, desejando tirar as vidas uns dos outros. E Brahmanes e Kshatriyas, Vaisyas com sua virtude contraída e privados de ascetismo e verdade serão todos reduzidos a uma igualdade com os Sudras. E as classes mais baixas de homens se elevarão para a posição das intermediárias, e aquelas em posições intermediárias descerão, sem dúvida, ao nível das mais inferiores. Este mesmo, ó Yudhishthira, se tornará o estado do mundo no fim do Yuga. Dos mantos serão considerados os melhores aqueles feitos de linho, e dos grãos o paspalum frumentacea será considerado o melhor. Perto desse período os homens considerarão suas esposas apenas como suas amigas. E os homens viverão de peixe e leite, cabras e ovelhas, pois as vacas estarão extintas. E perto dessa época até aqueles que são sempre cumpridores de votos se tornarão cobiçosos. E antagônicos uns aos outros os homens procurarão, em tal época, tirar as vidas uns dos outros, e privados de Yuga os homens se tornarão ateus e ladrões. E eles até cavarão as margens de rios com suas pás e semearão grãos nelas. E mesmo esses locais virão a ser estéreis para eles em tal época. E aqueles homens que são dedicados a ritos cerimoniais em honra dos falecidos e dos deuses serão avarentos e também se apropriarão e desfrutarão do que pertence a outros. O pai desfrutará do que pertence ao filho, e o filho, do que pertence ao pai. E também serão desfrutadas por homens nesses tempos aquelas coisas cujo desfrute é proibido nas escrituras. E os Brahmanes, falando desrespeitosamente dos Vedas, não praticarão votos, e com sua compreensão obscurecida pela ciência de discussão eles não mais realizarão sacrifícios e homa. E enganados pela falsa ciência de argumentações eles dirigirão seus corações para tudo o que for vil e baixo. E homens lavrarão terras pobres para cultivo e empregarão vacas e bezerros de 1 ano de idade para puxar o arado e carregar cargas. E filhos tendo matado seus pais, e pais tendo matado seus filhos, não incorrerão em opróbrio. E eles frequentemente se salvarão de ansiedade por esses feitos e até se jactarão sobre eles. E o mundo inteiro estará cheio com comportamento e noções e cerimônias mlechas, e os sacrifícios cessarão e a alegria não estará em lugar nenhum e o júbilo geral desaparecerá. E os homens roubarão as posses de pessoas desamparadas, daquelas que não têm amigos e dos sábios também. E, possuidores de pouca energia e força, sem conhecimento e dados à avareza e loucura e práticas pecaminosas os homens aceitarão com alegria os presentes feitos por pessoas más com palavras de desprezo. E, ó filho de Kunti, os reis da terra, com corações ligados ao pecado sem conhecimento e sempre vaidosos de sua sabedoria desafiarão uns aos outros desejando tirar a vida a uns dos outros. E os Kshatriyas também perto do fim de tal período se tornarão os tormentos da terra. E cheios de avareza e se enchendo de orgulho e vaidade e, incapazes e sem vontade de proteger seus súditos, eles terão prazer somente em infligir punições. E atacando e repetindo seus ataques sobre os bons e os honestos, e não sentindo compaixão pelos últimos, mesmo quando eles gritarem de angústia, os Kshatriyas roubarão deles, ó Bharata, suas esposas e riquezas. E ninguém pedirá uma moça para propósitos de casamento e ninguém entregará uma moça para esses propósitos, mas as próprias moças escolherão seus maridos, quando o fim do Yuga chegar.
E os reis da terra com almas mergulhadas em ignorância, e descontentes com o que tiverem, em tal época roubarão seus súditos por todos os meios em seu poder. E sem dúvida o mundo inteiro será tornado mlecha. E quando o fim do Yuga chegar, a mão direita enganará a esquerda, e a esquerda, a direita. E os homens com falsa reputação de erudição limitarão a verdade, e os velhos mostrarão a insensatez dos jovens, e os jovens mostrarão a caducidade dos velhos. E covardes terão a reputação de coragem, e os valentes serão desanimados como covardes. E perto do fim do Yuga os homens deixarão de confiar uns nos outros. E cheio de avareza e tolice o mundo inteiro terá apenas um tipo de alimento. E o pecado aumentará e prosperará, enquanto a virtude enfraquecerá e cessará de prosperar. E brahmanes e kshatriyas vazias desaparecerão, não deixando, ó rei, restos de suas classes. E todos os homens perto do fim do Yuga se tornarão membros de uma classe comum, sem distinção de nenhum tipo. E pais não perdoarão filhos, e filhos não perdoarão pais. E quando o fim se aproximar as esposas não cuidarão nem servirão aos seus maridos. E nessa época os homens procurarão aqueles países onde trigo e cevada formam o principal alimento. E, ó monarca, ambos, homens e mulheres, se tornarão perfeitamente livres em seu comportamento e não tolerarão os atos uns dos outros. E, ó Yudhishthira, o mundo inteiro será tornado mlecha. E os homens deixarão de gratificar os deuses por meio de oferecimentos de sradas. E ninguém escutará as palavras de outros e ninguém será considerado como um preceptor por outro. E, ó soberanos de homens, a escuridão intelectual envolverá a terra inteira, e a vida do homem então será medida por 16 anos. Ao alcançar essa idade a morte se seguirá. E meninas de 5 ou 6 anos de idade gerarão crianças, e meninos de 7 ou 8 anos de idade se tornarão pais. E, ó tigre entre reis, quando chegar o fim do Yuga, a esposa nunca estará satisfeita com o marido, nem o marido com a esposa. E as posses dos homens nunca serão muitas, e as pessoas portarão falsamente os símbolos de religião, e ciúmes e malícia encherão o mundo. E ninguém será, naquele tempo, um doador de riqueza ou qualquer coisa mais em relação a ninguém mais. E as regiões habitadas da terra serão afligidas por escassez e fome, e as estradas estarão cheias de homens lascivos e mulheres de má reputação. E, em tal época, as mulheres também nutrirão uma aversão em relação aos seus maridos. E sem dúvida todos os homens adotarão o comportamento dos mlechas, se tornarão onívoros sem distinção, e cruéis em todas as suas ações, quando chegar o fim do Yuga. E, ó alto principal dos Bharatas, incitados pela avareza, os homens, naquele tempo, enganarão uns aos outros quando venderem e comprarem. E sem conhecimento da lei os homens realizarão cerimônias e ritos, e, de fato, se comportarão como lhes agradar quando chegar o fim do Yuga. E quando vier o fim do Yuga, incitados por suas próprias disposições, os homens agirão cruelmente, e falarão a uns dos outros. E as pessoas destruirão, sem remorso, árvores e jardins. E os homens estarão cheios de ansiedade em relação aos meios de vida. E, ó rei, dominados pela cobiça, os homens matarão brahmanes e se apropriarão e desfrutarão das posses de suas vítimas. E os regenerados, oprimidos por sudras, e afligidos pelo medo, e gritando ai ai, vaguearão pela terra sem ninguém para protegê-los. E quando os homens começarem a matar uns aos outros, e se tornarem maus e violentos e sem nenhum respeito pela vida animal, então o Yuga acabará. E, ó rei, até os principais dos regenerados, afligidos por ladrões, fugirão como corvos, em terror e com velocidade, e procurarão proteção, ó perpetuador da linhagem Kuru, em rios e montanhas e regiões inacessíveis. E sempre oprimidas por maus soberanos com cargas de impostos as principais das classes regeneradas, ó o Senhor da Terra, naqueles tempos terríveis, perderão toda a paciência e farão ações impróprias por se tornarem até empregados dos Sudras.
e Sudras explicarão as escrituras, e Brahmanes servirão e escutarão a eles, e determinarão seu rumo de dever aceitando tais interpretações como guias. E o inferior se tornará o superior, e a direção das coisas parecerá contrária. E renunciando aos deuses, os homens cultuarão ossos e outras relíquias depositadas dentro de paredes. E, no fim do Yuga, os Sudras deixarão de servir e trabalhar para os Brahmanes. E nos retiros de grandes rishis, e nas instituições de ensino dos Brahmanes, e em lugares sagrados para os deuses e áreas sacrificais, e em tanques sagrados, a terra estará desfigurada por tumbas e pilares contendo relíquias ósseas e não agraciados com templos dedicados aos deuses. Tudo isso se realizará no fim do Yuga, e saibas que esses são os sinais do fim do Yuga. E quando os homens se tornarem violentos e desprovidos de virtude e carnívoros e viciados em bebidas intoxicantes, então o Yuga acabará. E, ó monarca, quando flores forem geradas dentro de flores, e frutas dentro de frutas, então o Yuga acabará. E as nuvens derramarão chuva fora de época quando o fim do Yuga se aproximar. E, naquele tempo, os ritos cerimoniais dos homens não seguirão uns aos outros na ordem devida, e os Sudras disputarão com os Brahmanes. E a terra logo estará cheia de mlechas, e os Brahmanes fugirão para todas as direções por medo da carga de impostos. E todas as distinções entre os homens cessarão em relação à conduta e comportamento, e afligidas com tarefas e ofícios remunerados as pessoas fugirão para retiros arborizados, subsistindo de frutas e raízes. E o mundo estará tão atormentado que a retidão de conduta cessará de ser mostrada em qualquer lugar. E discípulos desprezarão as instruções de preceptores, e procurarão até feri-los. E preceptores empobrecidos serão desrespeitados pelos homens. E amigos e parentes e aparentados realizarão préstimos cordiais só por causa da riqueza que é possuída por uma pessoa. E, quando vier o fim do Yuga, todos estarão na pobreza. E todos os pontos do horizonte estarão flamejantes, e as estrelas e grupos estelares estarão desprovidos de brilho, e os planetas e conjunções planetárias serão inauspiciosos. E a direção dos ventos será confusa e agitada, e inúmeros meteoros flamejarão pelo céu, pressagiando o mal. E o sol aparecerá com 6 outros do mesmo tipo. E tudo em volta será estrondo e tumulto, e em todos os lugares haverá conflagrações. E o sol, da hora do seu nascimento até aquela de se pôr, estará envolvido por Rahu. E o Deus de 1000 olhos derramará chuva fora de época. E quando o fim do Yuga chegar, as colheitas não crescerão em abundância. E as mulheres sempre serão severas em palavras e impiedosas e gostarão de lamentar. E elas nunca aceitarão as ordens de seus maridos. E quando o fim do Yuga vier, filhos matarão os pais e as mães. E mulheres, vivendo descontroladas, matarão seus maridos e filhos. E, ó rei, quando o fim do Yuga chegar, Rahu engolirá o sol fora de época. E fogos queimarão por toda parte. E viajantes incapazes de obter comida e bebida e abrigo, mesmo quando pedirem por esses, se deitarão na beira da estrada, se abstendo de insistir em suas solicitações. E quando o fim do Yuga vier, corvos e cobras e urubus e milhares e outros animais e aves proferirão gritos terríveis e dissonantes. E quando o fim do Yuga chegar, os homens abandonarão e negligenciarão seus amigos e parentes e servidores. E, ó monarca, quando o fim do Yuga chegar, os homens, abandonando os países e direções e cidades e municípios de sua ocupação, procurarão por novos, um depois do outro. E as pessoas vaguearão pela terra, proferindo, ó Pai, ó Filho, e outros gritos semelhantes terríveis e de partir o coração. E quando aqueles tempos terríveis estiverem terminados, a criação começará de novo. E os homens serão criados novamente e distribuídos nas 4 classes, iniciando com os Brahmanes. E por volta daquele tempo, para que os homens possam aumentar, a divina providência, segundo a sua vontade, mais uma vez se tornará propícia.
E então quando o Sol, a Lua, e Vrihaspati, com a constelação Pushya, entrarem no mesmo signo, a era Krita começará outra vez. E as nuvens começarão a derramar chuva de acordo com a estação, e as estrelas e conjunções estelares se tornarão auspiciosas. E os planetas, girando devidamente em suas órbitas, se tornarão extremamente propícios. E por toda parte haverá prosperidade e abundância e saúde e paz. E incumbido pelo tempo, um Brahmane de nome Kalki terá seu nascimento. E ele glorificará Vishnu e possuirá grande energia, grande inteligência, e grande coragem. E ele tomará seu nascimento em uma cidade de nome Sambala em uma família Brahmane auspiciosa. E veículos e armas, e guerreiros de armas, e cotas de malha estarão à sua disposição logo que ele pensar neles. E ele será o Rei dos Reis, e sempre vitorioso com a força da virtude. E ele restaurará a ordem e a paz neste mundo apinhado de criaturas e contraditório em seu rumo. E aquele Brahmane resplandecente de intelecto poderoso, tendo aparecido, destruirá todas as coisas. E ele será o destruidor de tudo, e inaugurará um novo Yuga. E, cercado pelos Brahmanes, esse Brahmane exterminará todos os mlechas onde quer que aquelas pessoas baixas e desprezíveis possam se refugiar. Milhafres. Aves de rapina da família dos falconídeos. Pushya. Pushya é a oitava constelação lunar, composta de 3 estrelas, uma das quais é Câncer,